eu sou Carlos Colletti e eu quero falar um pouco sobre os temas que nós vamos abordar nos 8 módulos do método Collecting. São 8 módulos e dentro desse módulo nós vamos ter uma série de vídeos. No primeiro módulo nós vamos abordar a psicanálise, o que vem a ser a psicanálise, aonde vem Freud, todas essas questões, uma introdução sobre a psicanálise, a qual ainda é muito confundida nos dias de hoje com psicologia, psiquiatria. Nós vamos falar sobre o conceito de Bauman, um sociólogo muito importante para o nosso tempo, para a nossa sociedade contemporânea, que ele fala da sociedade líquida, da modernidade líquida. Vamos falar sobre a sociedade neurótica, psicótica, perversa. Será que nós estamos numa sociedade neurótica? Será que estamos transicionando para uma sociedade psicótica, perversa? O que vem a ser neurose, psicose, perversão? Esses conceitos psicanalíticos. Vamos falar também sobre uma sociedade do Deus morto, trazendo a filosofia de Nietzsche, o qual ele afirmou no seu livro A Gaia Ciência, onde um louco, um homem, um profeta dizia: em meio à sociedade Deus morreu, nós matamos Deus. Mas vamos trazer para os nossos dias hoje, será que esse Deus morto consiste na morte dos pais, na ética, na morte da moral? E isso está fazendo com que nós tenhamos uma sociedade em crise de valores, de conceitos. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa mente em crise dentro de uma sociedade em crise, as estruturas psíquicas de consciência, inconsciência, pré-consciência, temas interessantes sobre isso, o que vem a ser a consciência, o que consiste, o que está na inconsciência, o que é o inconsciente. Também falaremos sobre a jornada do herói, onde Joseph Campbell, um antropólogo, ele estudou os mitos e observou os mitos e viu que isso era comum nos mitos. E isso está presente na nossa vida, onde a vida nos convida sempre a entrar numa aventura. E é importante nós compreendermos este ciclo dessa jornada do herói. É a pulsão de vida, a pulsão de morte, que é um conceito freudiano, para compreendermos a metapsicologia e assim compreendemos um pouco mais a questão do sintoma, o que vem a ser o sintoma. E dentro da ideia de Fibonacci, um estudioso que trouxe do Oriente para o Ocidente uma observação muito oportuna, ele observou que havia uma forma geométrica, uma forma divina comum na natureza, que é uma forma de espiral. Então, dentro disso, eu trago a ideia de uma vida circular ou uma vida espiral. Será que você tem uma vida circular ou uma vida em espiral? Uma vida onde você sempre repete o mesmo ponto de crise? Ou uma vida onde você aprende com a crise, sobe e aumenta, sem passar pelo mesmo ponto de crise? Então esse é o primeiro módulo. No segundo módulo, nós vamos falar sobre a emoção, sentimentos, o que é emoção, o que são sentimentos, o sistema emocional dentro da neurociência, né, sobre o cérebro, onde acontece essa emoção no cérebro, na questão fisiológica, a emoção primordial, o trauma no nascimento, onde nós saímos, quando nós saímos do ventre ali, então a nossa primeira emoção traumática que vai produzir algo dentro de nós. Vamos falar sobre as leis e as regras que se fundamentam dentro da nossa mente, dentro de uma situação traumática. A manifestação, então, da emoção no organismo, a sociedade emocional, será que nós estamos vivendo numa sociedade emocional? Numa sociedade infantilizada, numa sociedade imatura, que usa pouco o córtex pré-frontal, vamos falar sobre o córtex pré-frontal, uma sociedade estressada, uma sociedade com pouco sentido, uma sociedade que faz sem saber exatamente por que está fazendo, a busca pela felicidade. Vamos falar sobre essa questão da felicidade, dessa busca louca pela felicidade, pelo ser feliz. Dislexia emocional, que é o uso, pouco uso do córtex pré-frontal. O conceito de cérebro trino, que foi colocado por Paul MacLean, o cérebro emocional, o cérebro afetivo, o cérebro intelectual. Isso é muito interessante para nós hoje. E então, será que estamos numa sociedade primitiva? Então, esses são temas do segundo módulo. Terceiro módulo, nós vamos abordar a teoria da
personalidade, né, de Freud, onde ele fala do id, do ego, do superego. Isso também é muito importante, interessante nós compreendermos para esses dias. O conceito de ego, então, o que é o ego? Self, que é um conceito, né, trazido ou mais evidenciado na psicologia analítica de Jung, né, o qual foi discípulo de Freud. O processo de individuação também na psicologia junguiana, o conceito de sombra, de persona, a questão do símbolo. Então isso é muito interessante também nesse terceiro módulo. O módulo 4, vamos falar sobre a relação de pais e filhos, o inconsciente da família sagrada, porque na nossa mente nós recebemos esse inconsciente da família sagrada, dos deuses que vêm como famílias, e hoje nós entendemos os pais como deuses, os pais narcisistas, e que isso é muito comum nos dias de hoje, né, o conceito de pais narcisistas, de Narciso, do mito de Narciso, pais que diminuem os filhos. Dentro disso vamos falar sobre a formação do ego, o quão importante é esse processo da formação do ego e da identidade da criança, os mitos e os filhos. Vamos analisar um pouco os mitos, a experiência de rejeição, experiência de aceitação, o falso ego, self-inflado. Será que você tem um falso ego? Será que você tem um self-inflado? Infantilidade, então, narcísica, o narcisista, o egocentrismo, visto muito nos dias de hoje, complexo de inferioridade e superioridade, e a teoria das posições de Melanie Klein, da esquizoparanoide, que é também bem interessante para compreendermos essa questão do falso ego e do self-inflado, de uma identidade infantilizada, que nós vemos hoje muito isso, e de pessoas que não têm própria identidade, mas que vivem sempre em busca de existir no outro, de uma identidade do outro, mas que não tem sua identidade própria. Então isso é muito importante e relevante para nós também. E no módulo 5, já falando daquela questão dos pais e filhos, vai se formar uma criança interna. E sobre isso nós vamos falar do conceito da criança interna. Os arquétipos que se formam dentro disso, né, os modelos dentro do inconsciente coletivo humano, que Jung fala, o modelo do herói, do vilão, do justiceiro. A possessão arquetípica, que isso é muito perigoso e é importante que a gente tenha consciência disso, para que a gente não prive a nossa individualidade em prol da coletividade. E isso, então vamos falar um pouco da vocação arquetípica. Anulação do ego, que vai vir por essa possessão arquetípica. A autonomia do ego, que precisa haver essa autonomia do ego, para evitar alguns conflitos, para evitar angústia, ansiedade e outras questões. E os mecanismos de defesas nas relações humanas. Então, vai haver esses mecanismos de defesas nas relações humanas, que é muito interessante a gente perceber isso, para que não haja transferência, associação, deslocamento dentro dessas relações. Isso é extremamente importante compreendermos isso para evitarmos uma relação nociva. O módulo 6, então, entraremos no plano da criança interna, que é um plano de vingança, um plano de resgate da dignidade. Aquela criança que foi ferida na infância, que cria um plano de vingança. E essa criança vai buscar pela mãe, e dentro disso vai haver um vício. Essa criança está buscando ocitocina da mãe. E sobre o vício, né, a dependência emocional, o vício como objeto transicional, trazido por Winnicott, psicanalista importantíssimo também. A substância química no cérebro, vamos falar na neurociência também. No módulo 7, vamos falar sobre angústia, depressão, ansiedade. Temas ali relacionados a isso, melancolia, bipolaridade, esses temas que são muito contemporâneos. Angústia, que é a mãe das emoções, vai dizer o psicanalista Ivan Capellato. E o módulo 8, por fim, vamos falar de estratégias, a fé como um processo racional, o DNA e as crenças,
falando de Bruce Lipton, que é um biólogo que trouxe essa questão do poder da crença, e que não é o nosso DNA, a nossa genética que conduz a nossa vida, mas a nossa percepção do mundo. O sistema ativador reticular é uma questão da neurociência, o efeito Zenão, aí já mais dentro da física quântica, o poder da palavra, que conduz a nossa vida, a inteligência emocional e questão do pensamento ansioso. Então aqui o módulo 8 vamos falar mais sobre essa questão do pensamento e o poder da palavra. Então esses são os 8 módulos que compõem esse conteúdo do método Collect, que são temas que eu abordo nos atendimentos clínicos e que eu observo no ser humano. Então são temas relevantes para o ser humano atual, nessa contemporaneidade que nós estamos vivendo.